paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aqui quem vos fala é Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí. E estou aqui mais uma vez para levar a nossa porção bíblica, mais um alimento espiritual, mais uma porção da palavra de Deus, que é o nosso alimento que nos sustenta, meus irmãos. É a palavra de Deus. E hoje a nossa porção bíblica, ela se encontra no livro de Êxodo. Nós vamos estar lendo no capítulo 20, nos versículos do 1 até o 6, aonde fala nos 10 mandamentos, amém? Então eu convido você para, se puder, abrir a sua Bíblia também no livro de Êxodo, no capítulo 20, para nós estarmos lendo juntos do versículo 1 até o 6. O livro de Êxodo é sobre libertação. Os israelitas, eles mudaram-se para o Egito durante a fome e quando estavam lá, tornaram-se escravos. Pelo fato de serem o povo de Deus, Deus escolheu Moisés, levantou Moisés como líder daquele povo, para tirá-los do Egito e levá-los até a terra prometida, Canaã. No caminho para lá, os israelitas passaram no Monte Sinai, onde Deus deu ao seu povo os 10 mandamentos. E hoje nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 6. Capítulo 20 de Êxodo, versículos do 1 ao 6, que diz assim a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Versículo 6, o Senhor diz: E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. No Novo Testamento, Jesus diz que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, os mandamentos é a palavra de Deus, meus irmãos, que nós devemos guardar. Nós devemos ler tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, para que nós possamos entender a palavra de Deus. A palavra de Deus é como se fosse uma carta para nós. Se você ler versículos isolados, você nunca vai entender, nunca você vai compreender. Você lê um texto sem ler o contexto. Você precisa ler. Se eu escrever um livro sobre minha vida e você abrir só em algumas páginas, em alguns lugares, você lê textos isolados, você não vai conhecer a minha vida, só se ler o livro todo. Do mesmo jeito, a Bíblia você precisa ler ela toda. E não precisa ser nas carreiras da noite para o dia, você pode ler aos poucos. Se você ler meia hora, 40 minutos por dia, Deus ele te dá 24 horas por dia. Se você tirar apenas 30 minutos, 30 minutos por dia para você ler a Bíblia, você consegue ler ela em um ano.
E se você não conseguir ler em um ano, não tem problema se você levar mais do que um ano. O importante é que você leia. Você vai lendo e você vai entendendo. E assim ninguém vai te enganar, porque você mesmo vai conhecer a palavra de Deus. Então aqui no versículo 1 diz: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Estava falando ali com aquele povo, né, que ele tinha tirado ele da casa da servidão, do Egito. E ali, quando Deus falou com Moisés no Monte Sinai, Deus diz para ele dizer para aquele povo: não terás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, meus irmãos, muitas pessoas que não leem a palavra de Deus diz que não conseguem entender. Mas a palavra de Deus é muito clara, meus irmãos. No versículo 3, aqui no capítulo 20, onde nós estamos lendo, no versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Como que você vai confundir não com sim? Então aqui não tem dificuldade nenhuma para entender este versículo. Não terás para ti imagens de escultura. Então os israelitas aqui, eles tinham acabado de chegar do Egito, terra de muitos deuses. Os egípcios realizavam rituais a vários deuses, a fim de obter suas bênçãos. Os israelitas, eles foram influenciados por essas práticas. Assim, quando Deus ordenou: não terás outros deuses além de mim, o povo ouviu o Senhor ameaçando a sua fortuna. Ao contrário disso, os mandamentos e diretrizes de Deus, quando seguidos, criam uma comunidade que supririam as necessidades de cada indivíduo de forma amorosa e respeitável. Você pode ler Levítico, todo o capítulo 25, que não dá para nós ler por causa do tempo, é muito grande para nós ler todo. Então, longe de ameaçar suas fortunas, os mandamentos de Deus iriam abençoá-los grandemente. Faltava somente que eles obedecessem a Deus. Na época de Jesus, no entanto, a maioria das pessoas havia distorcido a lei de Deus novamente. O povo pensava que, obedecendo à lei, receberiam proteção contra desastres e prosperidades com as suas bênçãos. Muitos pensavam que podiam manipular Deus. O dinheiro, o prazer, a moralidade ou a influência podem tornar-se deuses e a pessoa focar neles para obter sua identidade, significado ou segurança. Ninguém chega a adorar tais coisas, mas podemos distorcê-las ao longo do tempo, pela quantidade de tempo que dedicarmos a elas. Podem transformar-se em deuses que controlam o pensamento da pessoa. Ouvir Deus em primeiro lugar impede que essas coisas se transformem em ídolos.
Então, meus irmãos, essa foi mais uma porção da palavra de Deus. E nós vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma porção bíblica, por mais um ensinamento. A palavra de Deus diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento, ele já apontava para Jesus Cristo, ele já apontava para o Messias. Por isso você deve ler também o Antigo Testamento. Vá lendo, meus irmãos, aos poucos. Nós estamos no mês de janeiro. Eu ainda estou terminando de ler, porque eu estava lendo a Bíblia de Estudo, né, que eu ainda estava lendo. Estou terminando para começar novamente, recomeçar, né, ler novamente a Bíblia, começar de Gênesis, se Deus quiser. Então, eu finalizo esse áudio pedindo a Deus que continue abençoando cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.